Voltamos ao último bloco da entrevista com o historiador Rafael Teixeira, falando sobre o integralismo. E o integralismo ele propunha assim, desenvolvimento, como que ele era em relação também aos atos de corrupção? Você tem alguma informação sobre isso? O integralismo, isso tem a ver com a sua ligação com o cristianismo, né, com o catolicismo. Tinha uma proposta moralizadora também, né? Desenvolvimentista, né? Tinha esse ideal do Estado integral, né? E que se desenvolvesse, né? Que crescesse, que se tornasse uma nação forte, né? Na indústria, na agricultura, comércio. Tinha esse propósito e também tinha essa proposta moralizadora, né? De combate à corrupção, que era algo endêmico no Brasil até então, na República Velha, né? E até hoje, como nós sabemos, né? Então, o integralismo, enfim, pregava muito esses ideais aí, né? Por ser uma organização cujo líder, né, exercia uma liderança muito marcante, eles procuravam policiar, procuravam criar, né, seguidores que tivessem consistência ideológica e que fossem honestos, que tivessem uma postura condizente com os propósitos deles, né, com a teoria que eles pregavam, né. E o seu internacionalismo era uma das características que mais se opunham ao integralismo, né, que pregava o nacionalismo, o contrário, né, desse ideal. Mas também o elemento ateu do comunismo, né. O Marx dizia que a religião era o ópio do povo, né, então procurava de algum modo acabar com a religião organizada. Sim. E o integralismo via nisso uma heresia completa, né? Nós devemos defender Deus, pátria e família, deve ser a nossa bandeira. E havia essa relação, como eu falei, com o catolicismo, essa relação muito próxima. Daí o antagonismo ser absoluto, né? Entre os integralistas organizados na AIB e os comunistas que estavam organizados na ANL, Aliança Nacional Libertadora, que era liderado pelo Carlos Prestes. Então, essas tensões entre esses dois grupos organizados, em muitos casos, caiu na violência pura e simples. Sim. Né? Eu me lembro do episódio que Plínio Salgado foi desembarcar em Cachoeira, em 1935, e já antes da chegada do Plínio Salgado, a ANL convocou uma greve dos trabalhadores na cidade de Cachoeiro, como uma forma de protesto, de represália a essa visita do Plínio Salgado, que iria de trem, né, para Cachoeiro. E quando o Plínio chegou, já na estação, lá em Cachoeiro, começaram conflitos sérios, né, brigas enfim, palavras de ordem, protestos, né, contra a chegada do Plínio Salgado, e 2 pessoas morreram naqueles conflitos, né, porque a polícia entrou no meio e tal, 2 indivíduos foram assassinados. Então eram comuns os atritos entre esses 2 grupos, né, nas passeatas que a A e B organizava frequentemente, né, pelas cidades. Eram comuns, né, os atritos, né, as brigas entre... a violência física entre esses 2 grupos era algo mais ou menos comum, né? Que a tensão mesmo era contínua, né? Certo. Basicamente, então, esses 2 grupos é que dividiam a política brasileira. É interessante que a política brasileira nos anos 30 foi polarizada, né, entre os integralistas e os comunistas, que tinham ideologias antagônicas, mas tinham a virtude de terem programas políticos bem definidos, de terem uma ideologia, uma pregação coerente com aquilo que acreditavam e, enfim, propunham, né, à população algo bem claro, algo bem definido. Diferente de hoje, né? Exatamente. Passado esse período aí, o que nós vemos no Brasil
é a proliferação de vários partidos. Então hoje nós temos uma miríade de partidos, né, siglas que não acabam mais, que as pessoas dificilmente vão conseguir identificar. E algo bastante marcante nos nossos dias é a falta de uma ideologia definida. Então, os partidos que mais conseguem votos, que mais elegem, né, governadores, prefeitos, vereadores e tal, são partidos cuja ideologia é um tanto quanto difusa. Sim, como o PMDB, por exemplo. Exatamente, como o PMDB, como o PSD. O próprio PT, né, para conseguir se eleger, teve que abdicar de boa parte dos seus ideais, né? Então, as coisas não se distinguem mais na política brasileira. E parece que o eleitor, que aparentemente nunca esteve tão despolitizado como agora, parece que o eleitor prefere esses partidos, né, de ideologia difusa, partidos com programas assim não muito claros, né? Basta ver que partidos, tanto de direita quanto de esquerda, que têm programas muito bem definidos, não conseguem muito sucesso eleitoral. É o caso de partidos como o PSTU, PCO, né, PCdoB, né, e partidos também conservadores, né, que tinham programas definidos. Eu me lembro do PRONA, partido que foi extinto, né, partido do Enéas Carneiro, que, enfim, poderia ser criticado e tal, mas tinha uma ideologia muito bem definida, uma ideologia conservadora, né. Esses partidos se tornaram partidos nanicos, né, na política brasileira, e parece que a população prefere mesmo partidos sem uma base ideológica muito clara. Preferem, né, acabam votando em indivíduos, na pessoa, não votam mais numa ideologia, não seguem mais uma ideologia, um partido, o que quer que seja. Acabavam deixando o eleitor decepcionado com o desempenho partidário, né? O que você acha? Eu acho que é um pouco disso tudo, né? O desinteresse da população, os próprios meios de comunicação não privilegiam o debate político, né? Esse espaço que nós estamos tendo aqui, dificilmente nós teríamos em outra TV aí do canal aberto, por exemplo, né? Há o problema dos próprios partidos políticos que não se empenham mais, que não se aproximam da população. Boa parte de suas decisões são tomadas pelos caciques políticos, né? Praticamente não há um sistema de eleições primárias, né? No Brasil. Como existem em outras democracias. Como né? existem em outras democracias, como a americana. A própria proliferação de partidos, né, atrapalha a questão também, que normalmente são legendas de aluguel. Né? São legendas de aluguel. E, enfim, todos esses problemas reunidos, né, levam a isso, né, esse desinteresse das pessoas, e levam os partidos a quererem dançar conforme a música, né? Enfim, a deixarem de propósito os seus programas um tanto quanto abertos, né? Então é muito comum na época das eleições nós ouvirmos um político falar: olha, eu vou melhorar a saúde, vou melhorar a educação, né? Sem falar algo de forma objetiva, né? Sem apresentar um programa definido. Exatamente. Já deixa a coisa em aberto, já justamente para não se comprometer. Depois ele pode ser cobrado, né? Sim. Então, assim, talvez uma exceção na história recente do Brasil tenha sido o Leonel Brizola, do PDT, né? Por mais que possa ser criticado, ele tinha um programa claro. A bandeira dele eram aquelas escolas modelo, né? Em tempo integral, com as crianças e tal. Exatamente. Por mais que pudesse ser criticado, por mais que a gente não concorde, que a gente encontre problemas ali, temos que admirar que ele se comprometeu com a bandeira. Eu falei agora há pouco da educação, poucos, né, se comprometem com a educação. Exatamente. Que é a base de tudo, né? Exatamente. O caso do Enéas Carneiro, né, que, enfim, era visto como uma caricatura por muitos, mas ele tinha um programa definido ideologicamente, né? E em alguns pontos até meio controverso, polêmico, a questão da bomba atômica e tudo mais, mas ele tinha aquela bandeira, tinha aquela proposta, né?
Sim. Quanto que boa parte dos partidos hoje não se comprometem com nada. A verdade é essa, né? É verdade. Bem, Rafael, eu queria agradecer mais uma vez aqui sua presença, falando sobre esse tema, que é um tema muito importante para a história, as pessoas conhecerem um pouco a nossa história política e fazer uma autocrítica para que o nosso futuro seja um pouco melhor, né? Tá certo, muito obrigado. Fica então os votos de que a população brasileira se interesse mais pelo seu país, né? Que goste mais do seu país, que se envolva, né, mais na política, né, como forma de ultrapassarmos nossos grandes problemas, né, sociais, econômicos, né? Ficam então esses votos. Ok, obrigado. Obrigado.